Olá, meus amores! Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre Saturno? Agora Saturno já está mesmo em Aquário, já entrou de uma vez, né? E a gente tem condições de avaliar o impacto disso na nossa vida particular e aprender com esse posicionamento. A gente está sempre compartilhando saberes aqui para que todo mundo possa olhar para si, se desenvolver, mergulhar no seu autoconhecimento, né? Então, sobre Saturno, quero falar sobre esse aspecto que Saturno tem da ordem e da estrutura das coisas. Na astrologia, Saturno está associado com todos os processos de materialização. Aquilo que a gente espera concretizar na nossa vida é a força de Saturno atuando. Então, se eu tenho um plano a longo prazo, uma meta, isso é Saturno atuando. E vai nos ajudar a perceber que para a gente conquistar uma meta, eu preciso de dedicação, eu preciso de tempo, de foco, de ser determinado. Às vezes eu preciso ajustar os planos, né? Então Saturno também vai falar da nossa rigidez, da nossa necessidade de priorização, de não perder o ponto de vista, né? Focar num resultado. Todos esses são aspectos dos ensinos que Saturno promove. Mas ordem e estrutura são condições basilares de funcionamento das coisas. Então, a percepção imediata é da gente identificar o que está funcionando na nossa vida. Saturno vai mostrar para a gente que determinada área não está funcionando como deveria. Talvez porque eu não estou sendo autêntica ali, talvez porque eu estou distraída e não estou levando aquilo a sério, talvez porque eu precise me aprimorar mesmo, né? Tem algo ali que está infantil ainda e eu preciso amadurecer. Então, por onde Saturno passa, ele vai ensinando para a gente isso, atraindo situações concretas no mundo físico, onde a gente se depare com essa necessidade de amadurecimento. Então, é disso que se trata essa passagem de Saturno por Aquário, quer dizer, na área da sua vida onde você tem Aquário, o papo vai ficar mais sério. Aí a gente pode fazer um exercício de retrospectiva, quando você já identificou essa área, né? A área, o que que é? É a casa astrológica. Então, depois confere lá no seu mapa. Que casa astrológica você tem que abre em Aquário? É ali que Saturno vai mexer e vai pedir mais responsabilidade para que aquilo funcione melhor para você. Melhor mesmo, de uma maneira mais satisfatória, onde você se sinta mais feliz com os resultados daquele tema da sua vida, né? Quando você identifica qual é a casa, a gente também sabe qual é a área da vida que a gente tem que olhar. Então, por isso que tem que fazer esse exercício aí de consulta no mapa individual. Que dica que eu dou para vocês, né? Observe, então, que área é essa, né? E o que não está funcionando muito bem ali. Por exemplo, na casa 7, que é a casa dos relacionamentos. Se Saturno estiver passando por ali, ele vai pedir para que a gente amadureça um pouco mais nessa área, para que a gente comece a levar as coisas mais a sério. Isso não é necessariamente ter um relacionamento sério. Isso é levar a sério o que funciona para mim a nível de relacionamento. Pode ser que eu seja uma pessoa que precise de uma relação estável, monogâmica, exclusiva, por exemplo, e eu não tenho me comprometido o suficiente com isso. Ou eu esteja numa relação onde a outra parte não me oferece isso. Então eu tenho que olhar para isso com seriedade. Se eu sou uma pessoa que precisa viver a relação nesse modelo, eu não posso mais ficar negando que não está acontecendo isso. Algum ajustamento é necessário fazer, senão eu vou ter sempre o mesmo resultado. Pode ser também que nessa área eu seja uma pessoa um pouco menos ligada com compromisso. Se eu tiver a casa 7 em Aquário, por exemplo,
eu não sou tão assim dos compromissos a ferro e fogo, às vezes eu me permito mudar de ideia. Então, talvez seja uma época onde eu preciso ajustar as expectativas dessa relação aí para viver com um pouco mais de leveza, um pouco mais de liberdade. Talvez a gente está fazendo tudo muito junto e agora o momento pede um pouquinho de individualidade aqui e ali para a gente preservar a relação da melhor maneira. Enfim, são leituras, possibilidades, hipóteses, né? Cada um vai viver isso de uma maneira bem particular. Mas é só para vocês terem uma ideia de como pode mexer com a gente, né? Mas o importante é saber que quando Saturno passa por uma área da nossa vida, não tem como ficar igual. Não tem. Saturno traz a gente para o real. Se a gente resiste, a gente dá com a cara no chão, dá tudo errado. O melhor é a gente ficar amigo do Saturno. Ele vai mostrar pra gente qual é o nosso melhor aproveitamento naquela área, o que realmente funciona, o que é real de verdade, o que tem a ver afinidade com a nossa essência, com a nossa matéria, daquele material que nós somos feitos. Se você estiver tentando se ajustar ao material de outra pessoa, ao referencial que te deram na infância, à tradição, se você estiver muito focado nessa coisa do externo, talvez você esteja tendo uma experiência que não funciona, né? Que não traz alegria, não traz crescimento. Então, precisa retornar para esse essencial nessa área da sua vida. Observa se você tem algum desconforto, então, nessa área da sua vida, né? Algum tipo de impedimento, você gostaria de dizer as coisas e não diz, você gostaria de falar, mas não fala, então fica sempre na dependência de outra pessoa para resolver os assuntos desse tema. Daqui para frente, você vai perceber que a coisa está muito mais na sua mão, né? Saturno traz essa noção de que os agentes somos nós, né? Eu preciso de uma atitude, então, consciente, determinada e intencional, mas está na minha mão. Então, retoma esse poder para você, né? Para você melhorar essa área da sua vida, se aprimorar e se desenvolver nisso. A grande ideia do Saturno é trazer para a gente um senso de autorresponsabilidade. A gente percebe a relação de causa e consequência das coisas e percebe também a nossa participação naquilo, né? E muitas vezes a gente participa sem perceber, a gente não colabora com a gente mesmo. E o Saturno vai lá ensinar pra gente, olha, você tem que ser seu amigo, é você com você mesmo, essa relação é de dentro, que ela começa do lado de dentro. Então, comece a observar o quanto que você contribui para aqueles resultados, que talvez não são aqueles que você queria, e perceba o que está na sua mão para que você haja, então, haja, agente, que você tome atitudes no mundo concreto que vão recuperando, né, o seu protagonismo. Saturno tem muito disso. E qual é a melhor maneira do Saturno agir, então? Agora vai ser a maneira aquariana, porque ele está em aquário. Então, aquário sempre vai falar pra gente de que as coisas podem ser feitas de um jeito diferente, inovador, que eu nunca testei antes, uma maneira mais criativa, de improviso, saindo daquele que todo mundo faz. Todo mundo faz, mas se eu fizer igual todo mundo, nunca funciona. Claro, porque tem o seu jeito. Seu jeito é único, ele funciona só para você. Então, acreditar um pouco mais na sua própria capacidade, né? Aquário também é mais entusiasmado, é um signo do elemento ar, sanguíneo, então essa coisa animada, né? Tem um tanto das conexões, da circulação, da transferência de conhecimento. Então, procure incorporar nessa área da sua vida o conhecimento disponível. Vai estudar a respeito disso, vai fazer um curso, se aprimora a partir da experiência das outras pessoas, né? Saberes compartilhados é uma coisa muito aquariana, né? Agir com autonomia, com liberdade, não ficar esperando o tempo do outro, vai no seu tempo. Se você sente que tem que fazer, faça, né? Acredita, fica mais autocentrada. E principalmente incorporar as tecnologias. Aquário adora uma novidade tecnológica. Então aposte nisso também para você se aprimorar
nessa área que você está sendo chamado a se desenvolver. Mas assuma com responsabilidade esse crescimento. É isso que Saturno pede da gente. Então, eu vou deixar uma lista das casas e os assuntos correspondentes a cada casa para vocês se localizarem aí. Onde é que Saturno vai mexer com vocês? E aí, façam esse exercício para ver se não é uma área onde vocês já estavam sentindo que precisavam melhorar. Depois me contem aqui, eu vou adorar saber e trocar com vocês, tá bom? Um beijo, até!